Fala galera, beleza? Tranquilo? Então, hoje a gente vai ter uma aulinha de física sobre associação de resistores. Então, no primeiro momento, para que serve um resistor numa associação de resistores? Bom, basicamente, é para obter valores de resistência, né, diferente do que é fornecido no mercado, porque não vai ser sempre o valor que a gente deseja. Então, a gente primeiro vai ser para obter valores de resistência diferentes do que a gente vai ter ali. A gente vai ter uma outra função, vai ser a divisão da corrente nos ramos do circuito e a divisão da tensão também nos ramos desse circuito. No caso, nós vamos lá. Primeira associação, associação mais básica, que é a associação em série. A associação em série, no caso, ela fica com essa cara aqui. Todos os resistores, aqui eu coloquei 3 resistores e ela no mesmo fio. Ó, tá vendo? É um único fio, então o que acontece? A corrente é igual em todos os resistores, porque como é um fio só, ele vai sair daqui e vai percorrer todos esses resistores. A tensão, ela depende de cada um desses resistores, né? Porque dependendo do valor, a gente vai ter isso, porque a gente vai ter, através da primeira lei de Newton lá, que V igual a R vezes I. Então, cada resistor, a tensão vai depender de cada resistor. A corrente vai ser igual em todos, então a única coisa que vai depender vai ser do resistor. E quando a gente fizer a associação deles, a gente quiser saber o valor da resistência equivalente do sistema inteiro, ele vai ficar com essa carinha aqui. Com essa cara, a gente vai saber a resistência equivalente disso tudo. Como é que a gente acha a resistência equivalente de um sistema onde a gente vai ter resistores em série? No caso, a gente vai ter aqui a resistência, simplesmente somar o valor de todas as resistências que estiverem em série. Então você soma, no caso aqui, R1 mais R2 mais R3, que aí você vai achar o valor dessa REC aqui, que a gente chama de a resistência equivalente, a gente chama de REC. E a sua diferença de potencial, né, a sua tensão, no caso entre os terminais A e B, a gente vai ter sempre o somatório dessas tensões, que no caso cada um vai depender da sua resistência. A segunda associação é a associação em paralelo. A associação em paralelo, ela no caso, vai ter uma cara um pouquinho diferente, não vai ser o mesmo fio, vão ser fios diferentes. No caso aqui a gente tem 3 resistores em 3 fios diferentes, R1, R2 e R3. Para que serve isso? Vamos lá. A corrente total é a soma das correntes. Por quê? Porque se a gente tem uma corrente entrando aqui, ela vai ter que percorrer os 3 resistores. Então, ele vai subir para o R1, para o R2 e para o R3. No caso, a tensão é igual em todos eles. Por quê? Por que vai ser em todos eles? Porque a tensão daqui a aqui tem que ser igual. Olha só. É como se eles formassem um único resistor em um único ponto. Lembram da resistência do resistor em série? São pontos diferentes, são 3 pontos em um mesmo fio. Como aqui o início e o final são iguais, a diferença de potencial, no caso a nossa tensão, tem que ser igual. E, mais uma vez, vai ficar com essa cara depois que a gente resolver a resistência equivalente desse cara. Como que a gente vai achar a resistência equivalente de um resistor em paralelo? A gente vai ter basicamente uma formulazinha. 1 sobre a REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais até todos os resistores que estiverem na mesma série. A diferença de potencial é igual a diferença 1 igual a 2 igual a 3. Então, todas essas aqui, essa igual a essa e igual a essa. Logo, a diferença final tem que ser igual para elas todas. Entre o terminal A e B, a diferença de potencial vai ser igual para todos eles que estiverem em paralelo. E aí tem 2 macetezinhos que eu vou ensinar para vocês, que quando a gente tiver 2 resistências, fica mais fácil, né? De vez de ficar tendo que fazer aqui MMC, não sei o que e tal, tudo mais, a gente vai ter o quê? 2 resistências, a gente vai achar direto. A resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. É um jeito de pular, né? A conta que pode ser mais desgastante aqui. E o outro macete é quando todas as resistências forem iguais.
Todas as resistências sendo iguais, R1 igual a R2 e igual a R3 aqui no caso, se elas forem iguais, o valor delas é um só, correto? A gente chama ele de R. E para a gente achar a resistência equivalente desse circuito aqui, a gente vai ter que simplesmente dividir pelo número de resistores. Aqui são 1, 2, 3, são 3 iguais, então seria o valor de R, que é igual para os 3, dividido por N. No caso, agora a gente vai ter associação mista, que a associação mista nada mais nada menos é que é igual, na verdade tem as duas, né? Associação em série e associação em paralelo. Funciona do mesmo jeito que as outras, sendo que aqui eu vou ter série com um paralelo. Então, primeiramente, eu resolvo sempre o paralelo, depois eu resolvo a série, a associação em série. Por quê? Porque se aqui eu transformar isso numa REC, como a gente viu no paralelo, ele vai se transformar em um único resistor. Então, vai ficar um único fio. Logo, R1 mais a REC entre 2 e 3 aqui, vai se tornar a resistência equivalente final do circuito com os pontos A e B. Então, vai ficar com a mesma cara no final das contas. Aqui eu botei um exercíciozinho para a gente ver, que é calcule a resistência equivalente do circuito. Primeiramente, observando aqui, eu vou ter o quê? Paralelo, uma série, e depois que eu resolver isso aqui, eu vou ter um paralelo com esse doisinho aqui, certo? Então, aqui, ó, paralelo. Ó, se a gente tinha aquela regrinha lá, que REC é igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, o que que vai acontecer? R1 vezes R2, 6 vezes 4 dividido por 6 mais 10. 6 vezes 4 aqui, dividido por 6 mais 10, mais 4 aqui. Isso aqui vai ser um total de 2,4 ohms nesses dois resistores aqui. Aqui, quando eu venho para o lado, a gente vai ter mais dois resistores em série, no caso 5 e 3, que eles vão me dar, como está em série, a gente soma eles, 8 ohms. Então, a gente vai ter que aqui vai ficar com essa cara, correto? Um resistor em cima, outro resistor aqui embaixo. Aqui vai ser 8 ohms e aqui vai ser 2 ohms. Olha, de novo, ó, dois resistores, a gente vai utilizar a mesma regra que a gente aprendeu. Então, a REC no final aqui vai ser 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Isso vai me dar o valor de 1,6 ohms. Então, no final, a gente vai ter aqui um resistor de 2,4 e isso tudo aqui vai virar um resistor de 1,6. Então, a gente vai ter basicamente isso aqui, ó. Um resistor de 2,4 e o outro resistor de 1,6. No caso, eu vou ter um 2,4 mais 1,6 por eles estarem em série, né, entre A e B. Logo, a gente vai ter 4 ohms de resistência nesse circuito inteiro aqui. Essa é a nossa primeira questão. E a outra questão que eu separei para vocês é um circuito que pode parecer um pouco mais complexo, mas não tem muita diferença. No caso aqui, ó, eu puxei até uma setinha, porque aqui dentro é 10 ohms. E aí a gente vai ter que aqui a gente vai ter uma série, que é 7 e 3. Pode ver que aqui tá dobrando o fio, mas ele é um único fio que ele está seguindo. Então, ele continua sendo em série. 7 mais 3, 10 ohms. Então, aqui eu vou ter o quê? Um paralelo desses dois caras aqui com esse paralelo aqui de 10 ohms, certo? Então, 10 e 10 aqui, eu vou ter 5, correto? Ah, por que 5? Porque lembra daquela regrinha? A regra vai ser igual a o valor do resistor dividido pelo número de resistores iguais. Então, eu vou ter 5 ohms aqui. 5 ohms aqui. Depois que esse cara ficar, vai ficar como... Só essa parte aqui que eu vou redesenhar. Vai ficar 8 para cá. 3 aqui. E 5 aqui, correto? Então, esses dois caras aqui, ó, eles estão em série. Então, a gente vai ter 8 ohms. Série, a gente soma de novo. Então, vai ficar em paralelo 8 com 8.
8 com 8, mesma coisa do outro que a gente tinha achado, que vai ser 8 dividido por 2, vamos ter 4. Então, 4 ohms, né? Porque a REC ali desse pedaço aqui vai ser 8 dividido por 2 igual a 4 ohms, ok? E aí, a gente no final de tudo, a gente vai ter o primeiro resistor de 5 ohms, depois um resistor, esse resistor final aqui, de 4 ohms, e o último aqui no final de 5 ohms. Isso tudo no fio de extremidades A e B. Logo, se está todo mundo em série, a gente vai ter 5 com 4, 9, 9 com 4, 14 ohms de resistência final desse circuito total. Ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Obrigado aí, galera. Valeu!